Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, para a glória de Deus, para continuarmos aqui o estudo do livro de Josué, capítulo de número 2. Irmãos, vamos aprender muito com toda essa história, do livro de Josué, como Deus, tratou com Josué, irmãos, como Deus se dirigiu a Josué de uma maneira totalmente diferente como ele tratou com Moisés. E a gente vai ver, irmãos, que o nosso Deus é assim. Ele pode ser que um irmão, alguém mais antigo que nós na fé, tem uma experiência, teve uma vida com Deus de uma maneira. O que nós temos que fazer, irmãos? Como Josué assim o fez. Josué foi um servidor, um auxiliar, esteve junto ali de Moisés em muitas oportunidades. A Bíblia chega a dizer para nós, como nós falamos no capítulo 1, Deuteronômio 34, 9, e também fala em Números, que nele havia o Espírito do Senhor, e ele aprendeu, ele observou, ele esteve junto ali, mas o Senhor tratou com ele de uma maneira totalmente diferente, irmãos. Nós vamos ver aqui que no capítulo 2, aqui de 24 versículos, vamos falar de alguns personagens que já são conhecidos, nós vamos comentar hoje nesse vídeo, aleluia, a forma como Deus tratou. Deus deu uma estratégia a Josué. Sabemos que Jericó ali era um caminho mais fácil para eles adentrar a terra prometida, vamos dizer assim. Irmãos, Jericó não era grande, mas também não era pequeno. Vizinho era o Rio Jordão, de aproximadamente 30 metros de largura, 2 ou 3 metros de fundura, e Josué envia 2 espias. E aqui no versículo 1, nós vamos ver, está escrito assim, do acampamento do Vale das Acácias, que é em algumas Bíblias, na linguagem contemporânea, tradicional, chamado Sitim, que é o mesmo lugar que é citado em Números 25, onde eles fizeram um acampamento lá. Aleluia. Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem. É interessante aqui que não se fala, não se diz o nome desses 2 espiões. Alguns, irmãos, querem fazer uma certa comparação de quando Moisés manda os 12, e sabemos a história que de 12, 10 vieram e jogaram um balde de água fria no povo. Falaram de derrota, falaram do tamanho do problema, mas não do tamanho do Deus que resolvia o problema. E 2, ele, Josué e Caleb, foram valentes, fervorosos, cheios de Deus, de fé, e animaram o povo, e falaram a verdade, que Deus era maior. Se Deus achar graça em nós, vai nos dar essa terra. Alguns querem fazer uma certa comparação, por que ele só mandou 2 aqui, irmãos? Porque a Bíblia Sagrada também nos fala, quando houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio dele. Mas isso é algo aqui que o Senhor nos falou aqui agora, aleluia. Mas alguns pensam nessa linha de pensamento, mas nós vemos aqui, irmãos, que não tinha nada aqui dito, falado, mas ele manda os 2, aleluia. 2 que ele escolheu aleatoriamente, acredito que não. 2 que ele orou, 2 que Deus os direcionou. O próprio Jesus falou assim, quando vocês saírem para fazer a minha obra, vai de 2. Irmãos, faça a obra com alguém que tem a mesma fé. Ore com alguém que tem a mesma fé que você, que creia no mesmo Deus que você, que te ajude na oração. Que a hora que você parece que você está fraco, ele te ajude a levantar e vocês estejam firmes na presença do Senhor. Aleluia. Aqui continua assim, examinem-se, 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. Irmãos, eles conheciam Raabe? Não. Mas você vai ver na história, e também escrito na Bíblia, que a casa dela era um lugar ali bem estratégico ali. E ela, acredita-se na história, que pela morte do seu marido, ela teve que ser obrigada a entrar na vida da prostituição para poder sustentar a sua família. Nós vamos ver aqui no capítulo 2, os 24 versículos, que ela fala dos seus familiares aqui. Versículo 2: E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Irmãos,
Como falamos no início aqui, a cidade não era tão grande, não tão pequena, mas era fácil de saber quem era de outra nação, pela roupa, pelo costume, pela maneira de vestir, de ser, de falar. Irmãos, que o Senhor, no dia que se chama hoje, na minha e na sua vida, as pessoas possam olhar em você e em mim, irmãos. Não, sim, pela decência da roupa, do falar, do portar, do agir, mas possam ver o brilho de Cristo na sua e na minha vida. Irmãos, nem que seja para o inimigo tremer, mas falar, ó, ali tem servos de Deus, ali tem servas de Deus, cuidado, fique de olho neles, é assim que o inimigo fica com a gente, irmãos. Jesus amado, versículo aqui de número 3. Então o rei mandou a Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra, traga esses dois para fora. O rei já mandou, irmãos. O rei tem que tomar posição. O rei já mandou uma ordem, irmãos, para guardar o lugar que ele estava ali. Versículo 4. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. No caso aqui, irmãos, ela errou. Ela sabia sim, mas ela teve temor a Deus, irmãos. Temor, porque ela sabia o Deus que esses homens serviam. Ela não omitiu o seu erro, mas o temor a Deus foi tão grande, irmãos, que ela escondeu aqueles homens. Aquelas mulheres que eram ali parteiras, irmãos, temeram ao Deus dos hebreus, irmãos, e Deus as abençoou, diz a palavra. Mesmo elas não falando a verdade ali, houve perdão? Creio que houve perdão na vida delas ali, mas não matando os meninos, irmãos, para que se cumprisse ali o nascimento ali de Moisés ali, irmãos. Aqui nós não estamos querendo tampar o sol com a peneira. Eu creio que ela veio errar, ela errou, ela não permaneceu na mentira. Isso a Bíblia fala em Provérbios 12, 22, Levítico 19, 11, que Deus não abençoava a mentira, mas ela se arrependeu depois, irmãos, por causa do temor, do respeito a Deus. Versículo 5. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram e eu não sei por onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Foi a história que ela contou para eles. Versículo 6. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo de varas de linhos amontoadas ali. O que eles faziam com essas varas de linhos, irmãos? Secavam, era da cana. Irmãos, alguns usavam para fazer separações entre os animais ali, e acreditava-se que elas tinham de 1 metro a 1,5 metro. Então, os homens ali no terraço, que era plano, ficaram escondidos ali, irmãos, até aqueles mensageiros do rei de Jericó ir embora. Versículo de número 7. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessava o rio Jordão. Versículo 8. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: olha, irmãos, que mulher sábia. Alguém fala assim, mas vivia na vida da prostituição. Mas, irmãos, quando ela teve um encontro com os homens de Deus ali, irmãos, ela foi procurar já começar a consertar a sua vida, consertar, pensar na sua vida, da sua casa. Irmãos, Cornélio, diz a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, quando viu ali, teve aquele encontro com os homens de Deus, irmãos, ali, primeiro aquela visão, depois com Pedro e os que foram com ele mudou a sua vida, irmãos. Irmãos, a pessoa que ela tem que ver em você Deus, ver na minha vida o Senhor e querer se consertar, e querer ser curada, liberta, transformada, mudada pelo poder de Deus, irmãos. Aleluia. Versículo aqui, ó, de número 9. Aleluia. Eu sei que o Senhor Deus, o Senhor deu esta terra a vocês. Olha, irmãos, que maravilhoso. Uma mulher que não tinha a facilidade de ouvir de um sacerdote, de um sumo sacerdote, do próprio Josué, de outra pessoa sobre a lei, mas o que diziam do povo de Deus, as vitórias, como Deus honrou, como Deus foi com eles, houve temor no coração dela, irmãos. E ela mesma, irmãos, diz a eles, ó, eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Que tremendo isso, irmãos.
os israelitas para dizer a verdade. Todos nós estamos morrendo de medo. Irmãos, o adversário, as pessoas têm que ver hoje os servos e as servas do Senhor nesses dias atuais e terem respeito por Deus, irmãos. Respeito pela palavra. Quando você chegar num lugar, tem que parar a bagunça, a mentira, o palavrão, as palavras de baixo escalão. Irmãos, aquilo que é errado, aquilo que é perversidade, que é devassidão, que é pecado, irmãos. E parar e respeitar o Deus que habita na sua vida, irmãos. Aqui estiveram morrendo de medo, versículo 9 e 10. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho. Olha, irmãos, que maravilhoso. Diante de vocês, quando saíram do Egito, também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram a Seom, a Og, os reis de amorreus, e destruíram os seus exércitos. Versículo 11, irmãos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem. Jesus. E todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá de cima nos céus e embaixo aqui na terra. Irmãos, que maravilhoso. Praticamente Raabe, irmãos, estava pregando, animando, encorajando, confortando esses dois espias, irmãos. E é tão tremendo, irmãos, que ela creu no Deus de Israel. Se os irmãos lerem Tiago, 2:25, Hebreus 11:31, oh glória, eu não citei errado aqui não, mas glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 1, ali quando fala da genealogia, Deus maravilhoso. Se não é o capítulo 1, é o 2, irmãos, versículo 3, 4 e 5, os irmãos vão ver que além de Raabe, outras mulheres que não eram da linhagem de Israel são citadas ali porque creram em Deus, creram no Senhor, irmãos, e entraram ali, irmãos, foram aceitas por Deus, irmãos, por causa da sua fé, da sua coragem, com a sua própria vida, irmãos, pôr a perigo para guardar os homens de Deus aqui, irmãos, por causa do temor, entraram na linhagem de Cristo, irmãos. Que maravilhoso, irmãos. Que tremendo isso, irmãos. A gente parar para meditar nessa coragem dessa mulher, irmãos. Aleluia. Versículo aqui, número 12. Então, ó glória, agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família. Olha, irmão, ela estava pedindo por ela, pela sua família. Assim que você tem que orar. Assim que vocês têm que se colocar diante do Senhor. Você tem que cuidar dos seus primeiro, irmãos. Aquele que não cuida dos seus, diz a palavra, é pior que o incrédulo. Negou a fé. Porque eu também tratei vocês com bondade. Para com isso peço que me deem um sinal e não que me deixe dúvida. Irmãos, ela estava falando sério com os homens de Deus. Versículo 13. Salve meu pai, minha mãe, meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixe que nos matem. Quantas pessoas ali estavam, irmãos? 20, 30, 40, não sei. Mas todos iam ser salvos, irmãos. Oh, glória. Irmãos, Deus está interessado na sua família. Deus está interessado nos seus. Por mais que a pessoa esteja no caminho errado. Irmãos, interceda por eles. Clame por eles. Fale com pessoas de Deus, irmãos, para que interceda, que ore, que o Senhor, Ele salva. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, aleluia. Versículo 14, os homens responderam, nós prometemos, nós prometemos, se não cumprirmos a nossa palavra, nos é que deveremos morrer. Nós é que devemos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certo de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Oh, aleluia, irmãos. Olha que juramento. Raabe sabia, irmãos, que um homem de Deus e hoje uma mulher de Deus tem que ter palavra, irmãos. Se ensina ou não que passar disso do maligno, porque Deus honra a palavra do servo dele. Deus honra a palavra da serva dele. Irmãos, isso é maravilhoso. A pessoas aí de fora, irmãos, tem que ver essa qualidade, essa característica na nossa vida, irmãos. Aleluia. Versículo 15. Raabe morava numa casa construída na muralha, aleluia, da cidade. Por isso ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Versículo 16. Ela disse, vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias.
Aleluia. Alguns acreditam que essa expressão 3 dias são 3 horas, mas não vamos entrar nesse contexto aqui não. Até que eles voltem, depois vocês podem ir embora. Versículo 17. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Olha, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é sério naquilo que ele faz. Não brinca com coisa séria, irmãos. Versículo 18. Quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela, de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro da sua casa, a culpa será nossa. Irmãos, eles fizeram um juramento, um trato. É interessante, irmãos, que lá em Gênesis, capítulo 38, quando fala de Tamar, que Judá teve um relacionamento com Tamar, que nasce seus 2 filhos, está escrito ali no capítulo 38, os irmãos vão ver que é amarrado no braço do menino um cordão vermelho. Irmãos, e essa Tamar também entra na genealogia de Jesus. O que simbolizava esse cordão vermelho, irmãos? Dado aqui, irmãos, a expiação, isso feito no Velho Testamento de Cristo, o sacrifício dele, irmãos, do sangue derramado puro e santo lá no Calvário, que hoje nós temos direito, por misericórdia, por graça, por perdão, por infinita misericórdia de Deus, a salvação da nossa alma. A família de Raabe aqui, como citamos Tamar lá em Gênesis 38, foi salva, irmãos, aleluia. Versículo 20. Se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Palavra. Homem de Deus tem que ter palavra. Não pode ser hipócrita. Tem que ter palavra. Falou, cumpra. Se você falou, chegou o dia, não deu para você cumprir, vai lá, peça perdão, marque outra data, mas cumpra a sua palavra. Aleluia. Versículo 21. Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Oh, irmãos, aleluia! O adversário da nossa alma, ele tem que olhar na minha e na sua vida, irmãos, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, comunhão, fidelidade, irmãos, entrega todo dia na oração, no pedido do perdão dos nossos pecados. Deus, quando fala em Apocalipse 21:15, irmãos, só que eles tiverem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, entrarão pela porta. O inimigo tem que ver. Raabe já estava com esse simbolismo lá. Isso tem que ser para a nossa vida hoje, irmãos, aleluia. Versículo 23, oh glória, aleluia. 22, os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá por 3 dias. Enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região, os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. 23, aí os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que lhe havia acontecido. Oh, maravilha! E terminaram assim: estamos certos de que o Senhor nos deu esta terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Irmãos, que palavra de fé, de coragem, de ânimo, de certeza, de convicção esses 2 espiões tinham. Assim tem que ser nossa vida, irmãos. Irmãos, essa terra, esse mundo, as pessoas, são terras que nós temos que ganhar para o reino dos céus, irmãos, com coragem, com determinação. Irmãos, eles tinham algo que deram para Raabe ali, o simbolismo ali de Cristo, do sacrifício de Jesus. Você tem hoje a palavra, dê a palavra para as pessoas, irmãos, que cura, que liberta, que muda, que salva, para que as pessoas sejam libertas, curadas, tenham essa marca, irmãos, do sangue de Jesus, tenham essa comunhão, essa aliança com o Senhor. Você tem isso nas suas mãos. Como hoje, irmãos, um soldado de Cristo, irmãos, vá, faça a obra. Os espiões fizeram, irmãos, e acabou aqui não. Nós vamos entrar no capítulo 3, 4, 5, no 6, irmãos, que acontece essa vitória, essa salvação dessa família, irmãos. É algo maravilhoso. Vamos ler, irmãos, vamos acompanhar esse estudo de Josué. Você não viu do capítulo 1? Veja, acesse aí no canal Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo. Vamos juntos fazer a obra do Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Josué capítulo 2 encerrado. Que Deus derrame na sua vida, não bênção só material não, irmãos, mas um desejo, uma vontade muito grande
de você estudar, ler, meditar a palavra, ter amor na palavra, que esse ano de 2023, irmãos, você lê a Bíblia mais, você medite mais e estude mais a palavra do Senhor, irmãos, e a palavra faça mudança na minha e na sua vida, amém? Nos ajude a fazer essa obra, compartilhe esse link, traga inscritos para o canal, não esqueça de deixar o joinha, para que juntos alcançamos vidas para honra e para glória do nome do nosso Deus. A paz do Senhor Jesus.